temos connosco Sara Silva, psicóloga de desporto, Helena Melo, médica clínica geral. Saber como é que vocês veem este início de campeonato? Reinício. Corta. Quem vai dar a palavra? Sara, como está a mente dos jogadores depois de terem ficado confinados durante 2 meses? Riscos, o voltar, há sempre um subconsciente mais virado para a consciencialização de que podem vir a ser infectados durante um jogo? É assim, primeiro estar muito tempo, claro que estiveram a treinar, alguma coisa dentro de casa, mas não é a mesma coisa. Devem estar muito ansiosos e com a expectativa em grande para ver como é que se vão dar agora, sentir a relva na mesma, e os estados de ansiedade, porque não deve ser fácil voltar, ainda por cima sem público, não é? Não deve ser assim grande Sim, coisa. festejar um gol sozinho. E eu penso que estão com muita vontade de treinar e de voltar e a jogar. Não vai ser nas mesmas condições. Relativamente às listas de infecção, penso que isso não nem sequer nos ocorre, porque eles antes são testados e depois são testados, estão a treinar com bastante distância, têm vários campos, pelo menos os clubes grandes assim que estão a fazer, em que treinam 6, 7 jogadores num campo, 6 ou 7 no outro no campo, revezando. Portanto, é esperar tudo. Ora bem, em relação à parte psicológica, acho que a Sara disse bastante. Acho que não é fácil para um jogador profissional estar fechado em casa, assim como qualquer profissional. Em relação à parte de receio de infecção, de receio do que possa acontecer com os jogos, o receio de infecção é minimizado pelo facto de eles serem testados antes dos jogos com testes rápidos, serem testados após os jogos, serem testados durante os treinos. A única dificuldade que há aqui é o facto de eles serem testados e irem para o seu domicílio. As famílias não são testadas a não ser na altura do reinício. Todas as famílias, dos grandes clubes, pelo menos, estão a ser testadas ao mesmo tempo que os seus maridos, esposos, filhos, etc. Durante o campeonato isso não vai acontecer, portanto eles vão estar a jogar. Em termos psicológicos, gostava de ouvir aqui a Sara como é que é treinar sozinho, porque no fundo o futebol é um desporto coletivo e treinar para um treinador, estabelecer técnicas, etc., é necessário treinarem juntos alguma coisa, não é? Como é que eles vão encarar o treinar junto e depois como é que vai acontecer durante um jogo, qual vai ser o receio de, por exemplo, tirar a bola, de fazer um corte, de cair na relva, festejar um simples golo, provavelmente no festejar... Há um risco ou não há um risco? É assim, à partida não há sempre um risco, está minimizado pelo facto de eles serem sujeitos a muitos testes, mas há risco, nunca há 100% isenção de risco. Estamos a falar, quando fala-se no futebol, não é só os jogadores em campo, claro, há toda a máquina à volta. Por isso é que eu estou a dizer, não só a equipe técnica, como aqueles que limpam as coisas, aqueles que dão apoio à equipa, aqueles que lavam os roupeiros, tudo isso. Ou seja, e depois o facto desses jogadores irem para casa onde estão 3, 4 familiares ou mais que não são testados com a frequência que eles são, não é? E essa família vai fazer também normal. E vir ao ciclo. Sara, esta questão do treino em casa, eles treinaram ou tiveram simplesmente a manter-se ativos? Não treinaram, tiveram a manter-se ativos e convém manterem-se ativos, ou dar umas corridinhas, fazer umas flexões. Mas um jogador de alta competição não basta só estar ativo. Não, mas isso é importante, estar ativo, fazer umas visualizações mentais, que é uma técnica, que é imaginar como é que é entrar agora no campo, como a Helena tinha dito, como a doutora Helena tinha dito. Não, pode ser que é informal. Não é de imaginar como é que seria agora. Para mim, neste momento, se eu estivesse a trabalhar com eles, que eu não estou, não é? Mas se estivesse a trabalhar, era gerir as expectativas. Como referiu, que era, vou um corte, vou cortar, vai haver, que sensações é que eu vou ter ao pisar. Consciente deles. Como é que eu vou pisar o campo? Será que vai ser igual? E penso que para a maioria dos jogadores, acho que vai ser mais ou menos parecido. Eu acho que a partir do momento em que entrou em campo, vão esquecer um bocadinho o que está. Vai ser libertador para eles, tanto à vontade de quererem jogador jogar. que seja hipocondríaco, a coisa já é mais complicada.
A nível da alta competição é difícil ter jogadores hipocondríacos. Eu acho. Sobretudo em desportos coletivos, como é o futebol. Exatamente. Agora, para os treinadores, eu sei que neste momento estou a treinar, lá está. Estão a ver um grupo de 6 jogadores, outro grupo de 6 jogadores. Há sempre uma distância diferente a relação entre o treinador e o jogador e entre os jogadores. Exatamente. E digam uma coisa, atendendo a isto tudo, vossa opinião, vocês concordam com o início? Eu não concordo. Acham que esta é a altura, inicial? Ao fim e ao cabo vai ser o início. Nós estamos a viver uma nova altura. Portanto, eles vão reiniciar Uma nova era. de outra maneira. Vai ser um início. Sim, eu não concordo. Eu não concordo porque acho que isto para mim já não é fim de campeonato, do meu ponto de vista, não é? Assim, uma coisa Já soa mais a experimentação. Experimentação, para mim é isso, uma experimentação até para a próxima época, porque nós não sabemos como é que isto vai estar, como é que isto se vai desenrolar. E depois também não ter adeptos, não é? Da porta fechada, não ter adeptos, falem-se bem, falem-se bem. Não ter o entusiasmo do Os outro adeptos lado. são necessários para ter esse entusiasmo, para puxarem pelos jogadores, uma equipa está mais em baixo, eles puxam pela equipa, e ao contrário do que se pode pensar, os jogadores dão importância a isso. Helena, Eu não concordo, não em termos médicos, porque acho que não é por aí que vai haver grandes problemas, porque lá está, é fácil isolar. Agora, a minha questão é que fica no ar, e gostava de saber quem é que pode, dentro dos clubes e da Liga, responder, que é o seguinte: no caso de haver uma equipa, como Vitória de Guimarães teve agora 3 infectados, mas já no decorrer da competição, haver uma equipa que tenha 4 ou 5 jogadores infectados, que têm que cumprir as normas de isolamento profilático, ou seja, ficarem 14 dias até realizarem um teste negativo. Pode ser mais de 14 dias, pode ser 15, 21, não é? O que é que vai acontecer? Se esses jogadores forem fulcrais a uma equipa, imaginemos que no caso de uma equipa, que sejam, por exemplo, 2 ou 3 na defesa, e um avançado, sejam titulares, não digo indiscutíveis, porque no futebol à partida não há titulares indiscutíveis, mas que sejam jogadores preponderantes. E se pelo facto disso essa equipa ficar mais fraca em termos de competição, o que é que vai acontecer ao campeonato? Vamos ter desculpas de que perdemos porque... Mas essa questão dos jogadores estarem infectados pode-se fazer exatamente a mesma coisa como estão lesionados. Em caso de lesão, mas tu não. Neste momento as equipas B não estão a funcionar. Porque a equipa B já acabou o campeonato delas, portanto estão em férias. Mas isso não terá de ser uma resolução de cada clube, gerir essa parte dos seus recursos humanos? Não, gerir os recursos humanos, a gestão de recursos humanos é de cada instituição, cada clube deve gerir os seus recursos humanos. Agora, a partir do momento em que tu dás por terminada uma competição, que é a segunda liga, que é onde estão a maior parte das equipas B, não, é a Liga Revelação. a Liga Revelação, onde os clubes vão buscar, se tiver necessário, e uma coisa é tu ires buscar 1 ou 2 jogadores quando estás em déficit, outra coisa é teres 4 ou 5 jogadores preponderantes, que é o caso de Vitória de Guimarães na atualidade, que não vais encontrar de imediato numa liga que não está em competição. Podem estar a treinar, os da Liga Revelação, da segunda Liga, o que for, podem estar a treinar, mas neste momento não estão em competição. E pô-los a jogar de imediato. Na minha opinião, essa parte não está assegurada. O que é que vai ser? Quais são os procedimentos que as equipas, porque isso deve ser uma prática a todas as equipas. Não pode ser deixado somente ao critério de gestão de recursos humanos. Não é? Primeiro, essa reunião não diz nada sobre isso. Todos os clubes concordaram em retomar. Portanto, devem ter isso em atenção. Não, a questão é, os clubes decidiram reiniciar o campeonato porque a maior parte dos clubes portugueses precisam de dinheiro. As transmissões televisivas, ou seja, as grandes operadoras de televisão, recusaram o pagamento, uma vez que não estão a transmitir, recusaram pagar as trechas que seriam devidas aos clubes pelo facto de transmitirem as respectivas competições. Portanto, os clubes, como estão com falta de dinheiro, vamos ser justos, dos 2 males, escolheram o mal menor para o clube, para a instituição, que é arriscar os seus ativos. No fundo, o que nós vamos fazer com o reinício do campeonato vai ser arriscar ativos de um clube, porque nós vamos ter possibilidade de ter lesionados normais, a jogar, e lesionados por doença.
E se tiver que substituir alguém por doença, também essa pessoa, se entrar sem a competição, também se pode lesionar. E nós temos um exemplo recente do que aconteceu com o Vitória de Setúbal. Lembram-se da chamada gripe que acometeu 8 ou 9 jogadores do Vitória de Setúbal e que, na altura, todos nós ficamos com a impressão errada da direção do Sporting por ter mantido e querer jogar com uma equipa B do Vitória de Guimarães, que na altura a equipa B do Vitória de Guimarães estava em competição. O que não acontece neste momento, as equipas B não estão em competição. Sim, mas isso houve outras coisas também. Mas não é essa a questão. A questão é qual é o procedimento que existe. Ainda não há nada escrito. Não há nada comunicado. Exatamente. E provavelmente a maior parte dos clubes vão esperar que tudo corra bem, que não haja infectados / lesionados por doença natural chamada infecção pelo SARS-CoV-2. E depois outra situação, no caso, os clubes a jogar, os jogadores não vão poder cumprir as regras de distanciamento social da Direção-Geral de Saúde, não vão poder formar uma barreira. Exato, a barreira já vamos falar. Há todo um procedimento, um ritual que tem que se obedecer antes do jogo, mas durante o jogo tudo isso vai por água abaixo. Não há, porque há preciso cantos, é preciso dar cabeçadas uns nos outros, eu vou cortar uma bola. No fundo, é uma necessidade monetária. Disputar a bola no meio-campo. No fundo, isto é uma necessidade monetária. Se os clubes fossem relativamente ricos, não queriam reiniciar. Eu queria colocar, o espaço aéreo está fechado. Há jogadores que estão nos seus países de origem. Sim. Provavelmente ficarão os tais ativos importantes de uma equipa não vão jogar. Alguns a partir do dia 13 acho que já abrem as fronteiras. Portanto. Mas ainda não sabemos nada, até certo é que o campeonato está prestes, ainda não sabe ao certo. Quando é que e depois há outra questão que eu também queria referir. Isto da Liga começar também tem muito a ver com a próxima época da compra e venda de jogadores. Está-se a aproximar exatamente. E lá está, os clubes. Mas isso funciona tanto para Portugal como para todos. Mas há ligas, como é o caso da nossa, que precisa de vender. E há ligas que são compradoras. Nós somos uma liga vendedora. E, portanto, temos que pôr na montra. A montra é o estádio, é o jogo. Neste momento a montra chama-se Zoom e TikTok. Pronto, mas a montra do Zoom é muito pouco para tu, por exemplo, mostrares um jogador de futebol que queiras vender por um preço desejável. Até porque há a tal questão de fisicamente como é que eles estão. Não vão estar. Uma coisa era quando estavam numa época e um clube queria comprar como ele estava naquela época, mas não sabe como é que está essa parada. O rendimento do jogador sobe mais ou menos a meio da época, por volta de janeiro, fevereiro, é quando o rendimento começa a subir nos jogadores. Aliás, eles terminam a época muito melhor, não é? A gente já sabe que os 3 primeiros meses. Por isso é que as competições de seleção normalmente são no final das épocas, que é para aproveitar quando eles estão no auge da sua plenitude física. E mais, nós abordamos uma coisa muito importante, que é a parte dos clubes, a parte monetária. Mas a verdade é esta, os clubes podem vir a ter maior prejuízo com o reinício do campeonato do que provavelmente se terminasse neste momento e atribuísse as subidas e descidas conforme a posição na tabela, o campeão conforme a posição. Eu até já sou apologista, para depois não dizerem que eu sou portista e portanto estou a defender o Porto, que não houvesse campeão este ano. Quem ia às competições era quem estivesse primeiro sem atribuição do título. Como acabou em outras ligas. Outras ligas foi exatamente isso. Há ligas que atribuíram o vencedor. Há ligas que atribuíram, há ligas que não. Eu acho. Eu até já sou apologista que era assim, competições europeias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, conforme estiver na tabela, vai. Subidas e descidas, conforme estiver na tabela. Deixar um bocadinho o futebol de lado. E não é só isso, foi isso que aconteceu na segunda liga. Na segunda liga foi exatamente isso que decretaram. Todas as restantes modalidades esportivas, se o futebol vai começar, nós vamos entender que também poderão vir a começar. Não, as outras já foram todas. As outras federações já atribuíram já o fecho da competição. E estamos a falar de esportes como, por exemplo, o atletismo, cada qual corre na sua pista, não há propriamente o contacto que tem o futebol. Mas nós até estamos a falar de esportes coletivos, tipo handball, basquete, já todas, ok. Só o futebol é que está. Só por questões monetárias, é o problema, é a parte monetária. Até porque o futebol também subsiste
as outras modalidades. Sim, Nós sabemos, é o não é? alavanca de outras modalidades. É que paga as outras modalidades que não se conseguem pagar a si mesmas. No Mas meio há do... algumas modalidades que podiam continuar, por exemplo, o ciclismo podia continuar, é uma modalidade individual, agora já também o ténis já se pode, o golfe já se pode. O golfe faz todo sentido, porque maior distância social do que um jogo de golfe, eu nem sequer consigo perceber as jardas que aquilo é, portanto, aí era impossível começar É tal coisa. Há uns que não se percebe, há outros que se percebe que não vão continuar. Bem, o dinheiro afinal pesa. e Sempre muito, pesou. sempre Cada pesará. vez mais o futebol, devido à evolução do futebol, neste momento o futebol é uma empresa, não é? De compra e venda de jogadores. Os anos foram passando, não é? Se nós temos vendas astronómicas de 120 milhões de euros para um jogador, que ainda está prestes a dar, não é? Saber se aquilo vai... Claro que Vai neste subir, momento isso vai baixar. O preço Exato. O jogador, o preço dos jogadores e o preço das transferências Vai baixar com esta muito. pandemia vai baixar. E porquê? Porque a maior parte, mesmo as ligas chamadas ricas, as 5-5, não é? Estão com problemas Com quebras. económicos. Tanto Uma delas, quanto a Liga Alemã, que é uma liga compradora, está a receber subsídios do Estado. A Liga Inglesa, que é uma liga riquíssima, vai receber subsídios do Reino Unido. Portanto, até as ligas ditas compradoras ricas estão com... Porque isto veio dar cabo, lá está, a parte de transmissão dos jogos é a grande verba há quem considere isto uma coisa do positiva. orçamento das Não, equipas. é uma questão monetária, porque o futebol estava um bocadinho Estava a atingir níveis extravasar, astronómicos. não é? Eu também concordo com isso, eu acho que era demais, eu acho, quer dizer... Eu acho que um jogador deve ser bem pago, um treinador deve ser bem pago. Agora, um jogador... Uma coisa é compensar algo não pelo estou seu a bom falar- desempenho. Não estou a falar uma transferência do jogador, que nem é o próprio jogador que ganha, é tudo o que está à volta dele, seja por 120, por 130, por 160 milhões, tem uma etc. parcela... Acho que não tem nada a ver com a realidade, não é do futebol, com a realidade das sociedades normais. E por isso, como aconteceu nos Estados Unidos em relação à Liga de Basquetebol, que também tinha valores astronómicos, baixou. A NBA já baixou há uns anos, já aprenderam a lição, o futebol europeu está a baixar agora, não Eu é? acho que, desse ponto de vista, Foi um abanão. Sim, Foi um abanão? Foi. Sara, mudando aqui, porque nem tudo são doenças, apesar de que isto também é um bocadinho um vírusinho que anda ali no Sporting, Bruno Carvalho, temos esta questão de tribunal já a correr rios de tinta por todo lado, foi absolvido. porque eu posso dizer factos. Sem provas não se pode julgar ninguém. Mas será que não haviam mesmo provas? Assim, Ouvimos conversas, ouvimos SMS trocados, os outros... a coisa que eu sei é que ele era um presidente que estava a incomodar outros clubes, sobretudo o presidente Luís Filipe Vieira. Estava a incomodar muito, então havia de arranjar uma estratégia para que ele não incomodasse tanto. A estratégia foi esta. Os clubes, todos eles arranjam estratégias. O futebol, Sim, mas esta mas isso é um bocadinho... Esta foi muito mal. E além disso, há que ver que naquela altura, se eu bem me recordo no meu pouco tempo de vida que tenho, era o plantel que mais valia. Valia cerca de 350... 510 milhões. Aqui o meu voz off. Muito obrigada. O teu corretor. Auricular faz mandar bitetes. Ora, isso ia gerar muito dinheiro para o nosso Sporting. Isso não poderia acontecer, jamais em tempo algum. Benfica. Pinto da Costa está livre e desimpedido nesta situação? Nos últimos anos tem sido o Benfica a controlar o sistema, já dizia Dias da Cunha, não é? Vou citá-lo, não é? O famoso sistema. Agora, também foi um negócio muito vantajoso, desse ponto de vista também para o maior agente de futebol, foi muito vantajoso porque por patacos conseguiu arranjar assim, algumas artimanhas e os jogadores foram para determinados sítios e arrecadou bastante dinheiro. Foram para o clube chamado Clube Jorge Mendes. Exatamente. Portanto, isso também beneficiou essa parte dos Jorge Mendes. E eu só tenho e condeno os marginais que fizeram isso. Então, para mim, são marginais. Na tua opinião, Bruno Carvalho é inocente? Na minha opinião, Bruno Carvalho é inocente. No caso balneário ou tudo? Não, tudo também não.
Também havia, eu acho que também o poder subiu um bocadinho à cabeça. Eu acho que o grande problema do Bruno Carvalho foi a gestão da comunicação. Ele não sabia como comunicar, esta questão das redes sociais, de colocar. Penso que os jogadores também não sabiam comunicar da melhor maneira com o presidente. Mas é os jogadores que têm que saber a melhor maneira de comunicar com o presidente ou o presidente tem que ter a melhor maneira de comunicar com os jogadores? Ambos. Isto não é uma relação unilateral, é uma relação bilateral. Portanto, todos têm que saber como comunicar. Daí também a importância dos psicólogos para gerirem, e os diretores de comunicação saberem como gerir isto. É verdade que o Bruno Carvalho era um bocado, ou estão comigo ou estão contra mim. E às vezes é um bocadinho difícil lidar e gerir. E depois houve certas coisas que aconteceram. Uma das coisas foi... tem que saber quem é que incendiou o balneário neste sentido. Houve um jogo em que o Bruno Carvalho chegou ao balneário e falou à porta fechada com os jogadores. E disse aquilo que achava, aliás, o Pinto da Costa fez isto, o Vieira fez isto, todos já fizeram. Todos chefe faz. Todos chefe faz. E diz muitas coisas do balneário, mas isso depois é ultrapassável. A questão é que não foi ultrapassável. Alguns jogadores levaram a mão. E isso saiu cá para fora. O pior é isso. O problema do Sporting desde há muitos anos é isso. É que toda a informação sai cá para fora. E este é o problema do meu clube, é que toda a informação sai cá para fora. Como, porquê, e agora também acho muito interessante quem dizia que o Bruno de Carvalho era alto moral, agora já vem dizer que sempre acreditou no Bruno, pois há estes contrassensos. Não será porque o Bruno de Carvalho continua a querer a presidência do Sporting? Isso sem dúvida, não tenho dúvidas. Ele continua muito ativo nas redes sociais. E mais tarde ou mais cedo haverá uma recandidatura, mesmo não sendo sócio? Não pode. Ele tem que ser sócio. Pode ser presidente da SAD, não do clube. Exato, pode ser presidente da SAD, mas a SAD tem que ser nomeado pelo clube. Mas aquilo que o Bruno de Carvalho pretendia era que a SAD pertencesse ao clube, ou seja, que o clube tivesse a maior parte das ações, que eu concordo, e que o Futebol Clube do Porto, aos pouquinhos, anda a fazer isso. Só que Pinto da Costa tem uma gestão diferente, não há nada a dizer isso a todo mundo, porque isso é causar muitos nervos, não é? Ser alguém do clube, a gerir o próprio clube, não é? É mais inteligente. O trabalho não é assim tão inteligente, mas há de aprender com o tempo, é mais maduro. Experiência. Com certeza. Helena. Ora bem, dar bitites sobre clubes alheios não é bem a minha especialidade, mas é assim. Mas podemos dar sobre o Porto. Eu vou primeiro ao Sporting, depois vou ao Porto. Em relação ao Bruno Carvalho, acho que se não há factos que culpem a culpa dele em termos de autoria moral, que foi isso que ele foi absolvido, não foi do restante, foi absolvido em termos de autoria moral do ataque ao Cochete, no dia 15 de maio. Exatamente. Portanto, como é muito difícil provar a autoria moral e não há de facto nenhuma mensagem, nenhuma troca de e-mail, de carta, nada palpável, nenhuma testemunha que venha dizer ele disse-me para fazer, é evidente que é difícil, não há facto para provar. Portanto, acho muito bem que se não havendo factos sobre qualquer dúvida para o condenar, que ele seja absolvido. Em relação à outra atuação do Bruno Carvalho na presidência do Sporting, acho que os primeiros 4 ou 5 anos, primeiro mandato, eu como portista até gostei da postura de Bruno Carvalho, voltou a dar uma dinâmica ao Sporting que o Sporting não tinha e que na minha opinião é necessário o Sporting e o Porto terem uma atitude guerreira também, e o Sporting não tinha tido, e com o primeiro mandato de Bruno Carvalho, devo dizer que gostei da atitude dele. Depois, como dizia a Sária muito bem, houve ali qualquer coisa, um clique de algum poder absoluto, tipo Rei Sol, eu é que mando e ninguém mais sabe nada, e portanto esse clique de poder absoluto fez com que ele tomasse atitudes que levaram a fazer coisas contra os estatutos do Sporting, a provocar demissões, a chamar nomes a sócios do clube que podiam divergir dele, têm todo o direito, e por isso fez com que culminasse na expulsão dele como sócio do clube. Voltar. Acho que toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade, se ele for a uma Assembleia Geral. Sim. E for, é assim, não é? Admitido como sócio. Mas para isso, todos os outros que na altura... Não, acho que ele foi...
é por durante algum tempo, 1 ano ou 2. Que... Não se pode, não é? Não se pode pôr outra vez a sócio. Não se pode propor. Pronto, Está suspenso. Está suspenso ser sócio Essa época de quarentena do Bruno de Carvalho já passou, Pronto. uns 2 anos. quando essa Já pode ser Covid. Quando esse período já acabou ou acabar, temos que nos documentar antes do verdadeiro episódio. Exato. Aí poderá, ele tem todo o direito de recandidatar-se. Se os sportinguistas acharem que têm confiança para o eleger novamente, pois muito bem, será eleito. Isso aí estou plenamente de acordo. Em relação ao Futebol Clube do Porto. Em relação ao Futebol Clube do Porto, eleições. Quem é que tu vês como sucessora Pinto da Costa? Neste momento ninguém. Ninguém. Neste momento os que se Se tivesses puseram... que pôr uma cruzinha num papel em branco, pôr um nome, escolherias? Pinto da Costa. Eu passo a explicar a minha posição. Eu passo a explicar. Nem que dá um ar da terceira idade. Não, eu passo a explicar a minha posição. Neste momento, o Porto não pode ter um presidente que não tenha experiência de gestão. Há 2 candidatos. Estes 2 candidatos é mostrarem-se ao povo portista, mostrarem-se à nação portista para as próximas eleições daqui a 4 anos, em que o presidente Pinto da Costa definitivamente não se vai candidatar. E, portanto, na minha opinião. E, portanto, estes estão a mostrarem-se ao povo porque são figuras ligeiramente conhecidas para alguma parte da nação portista, não serão para a grande maioria dos portistas. E, por isso, são conhecidos para quem vê o Porto Canal, quem segue as redes sociais do Futebol Clube do Porto, não serão... dos sócios. Não. Portanto, estão-se a dar a conhecer e esta é uma altura ótima porque sabemos que se forem derrotados ninguém vai cobrar essa derrota, porque quem se candidata nestas eleições contra o Pinto da Costa sabe perfeitamente que o irá perder. Portanto, ninguém vai cobrar a derrota, mas ficam conhecidos para uma posterior candidatura. Isto é tacitismo político ao nível de clube, na minha opinião. Quanto à necessidade... Nós sabemos que querem candidatar, como Vítor Bahia, os jogadores, Vítor Oliveira. Quanto à necessidade, esses não se chegaram à frente. Os grandes nomes que se falam por aí, como António Oliveira, como Vítor Bahia, como o Fernando Gomes, não o jogador, o da seleção. O Fernando Gomes, jogador, se pudesse vir a candidatar-se, na minha opinião, não acontecerá devido aos seus problemas de saúde. Sim, sem segundas intenções, se não houvesse Pinto da Costa, era o meu candidato. Em relação a António Oliveira e Vítor Bahia, tenho dúvidas. Acho que o António Oliveira tem maior experiência para gerir o clube. O Vítor Bahia não. Por outro lado, acho que o Vítor Bahia tem uma melhor relação com os portistas do que o António Oliveira. Sim. Portanto, só dependendo do programa de cada um. Para os acionistas, é bom para a nação. Portanto, só vendo o programa é que eu aí poderia decidir um ou outro, mas na minha opinião, se me perguntasse assim a frio, votaria António Oliveira porque acho que o Porto precisa, ainda mais com os problemas monetários que o Porto tem, precisa de facto de um gestor e não de uma pessoa que agrade a toda a gente, mas que não tenha experiência no cargo. Não sei que o Porto vá assim abaixo, quando Pinto da Costa tem em relação a este receio, eu acho que o Porto vai levar um abanão, daí muita gente estar já a preparar a sucessão de Pinto da Costa, nos corredores do poder já se prepara a sucessão. Acho que o próprio Pinto da Costa já percebeu que estas são as últimas eleições e para preparar a sucessão dele, porque nós arriscamos a ter, pós Pinto da Costa, arriscamos a ter o deserto com o Vale Azevedo a aparecer. E desculpem os benfiquistas que me ouvem, mas o nosso receio é precisamente ter o Vale Azevedo a aparecer no Porto, seria o pior que poderia acontecer em qualquer instituição deste género. Por isso, os que estão a candidatar-se estão a marcar terreno e os outros também. Em relação à parte que o Porto está, ou atual do Porto, acho que precisa de um Pinto da Costa para pelo menos equilibrar as finanças. Não, mas houve uma época que Pinto da Costa esteve um bocadinho aliado da gestão do Porto e vamos ser justos, por 2 motivos. Um deles por questões de saúde, outro deles porque depositou muita esperança que a sucessão dele fosse dentro da família Pinto da Costa. Só que nós temos que ele tem que se mentalizar que o Futebol Clube do Porto não é o reino do Pinto da Costa. Sara, portistas no dia seguinte. Vamos chutar para canto. Sim. Não vamos falar de Benfica que não há, mas também são de Sporting. Figo.
O Figo, eu penso que o Figo não se vai candidatar. Eu penso que o Figo quer se candidatar-se à FIFA. Para mim, ele já tentou, já teve uma equipa e penso que isso não vai acontecer. Penso que o Figo quer alcançar... Isto para alguns é visto como Luís Figo quer ser presidente de algo, portanto não conseguiu a FIFA, É vamos tentar o presidente da Sporting. Fundação. Parece? Eu não me parece. Eu acho que o Figo nunca disse que se queria candidatar a presidente do Sporting. Nunca disse. Posso propor Não. uma pergunta à Sara? Achas que o Figo tem Não tem suficientemente perfil afetivo com o Sporting para se candidatar Não por tem. amor ao clube? Não. Pronto, é isso que eu sinto. Parece que Não. ele quer ser presidente de algo. Ele quer ser presidente de altos estatutos, da FIFA, da UEFA, da Federação. Por mim tudo bem. Agora, eu ouvi dizer, os últimos rumores é que Augusto Inácio se queria candidatar. Para muitos sportinguistas, não é? O último campeonato, um dos últimos que ganhámos, o último foi com o Boloni, foi com Augusto Inácio, cobramos uns 18 anos e há uns que gostam muito de Augusto Inácio, há outros que não são muito a favor de algumas atitudes que o Augusto Inácio teve quando do Bruno de Carvalho esteve lá presente, acham que ele se aproveitou um bocadinho do clube, não sei, para mim, eu continuo a achar que o João Benedito É isso que eu ia perguntar. E o João Benedito? Era a tua cozinha. era a minha cozinha. Se fosse sócia do meu clube, não sou. Porque um dia o meu clube vai me contratar para ir lá trabalhar. Ela só será sócia quando for contratada. Vejam a dicotomia desta Não é? adepta. Oh, mas Condição agora, sine já agora, Exato. tu és sócia do Porto. Sou. Muito bem. Sai, sai E uma cotas fase. em dia, atenção, cotas Sai em dia. uma fase. Não vou, tenho que confessar aqui uma coisa, não vou às Assembleias Gerais do meu clube para ver os coisas de contas, porque isso vem publicado no JN todos os anos, vem publicado, e eu também não percebo muitas coisas, não é? Vou ser sincera, mas sou sócia do meu clube. Eu não sou sócia, mas já sou psicóloga de desporto. Portanto, nunca ia muito bem ser sócia de algum clube, mesmo sendo sportinguista. Não é? Imagina que eu vou trabalhar no Futebol Clube, como já estive a trabalhar, sendo sócia de outro, não ia calhar. Se fores boa, nós deixamos de trabalhar. Não é bem assim. Fazia, Não é bem assim. fazia uma lavagem à cabeça. Não é bem assim. Podia haver aí questões uma profissionais, não. incompatibilidade. Incompatibilidades, não sou sócia. Deontologia. Exato. Uma nota final sobre estes tempos antigos, novos e os que se adivinham, Helena. Os que se adivinham. Uma nota breve, por favor. Os que se adivinham serão totalmente diferentes. Vamos ver como é que vai correr a nova normalidade em tudo o que é a vida do ser humano. Aquilo que eu acho é que o ser humano tem uma capacidade de adaptação absolutamente fantástica. Portanto, se nós ao longo dos anos já nos adaptamos a tantas transformações, não vai ser agora que a gente não se vai adaptar. Portanto, eu espero termos um futuro muito risonho. Muito obrigada. E que o nosso chuta para canto também tem um futuro muito risonho. Com certeza. Obrigada.